Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E eu comentei com vocês quando a gente fez a recapitulação de Premonição que eu ia vir aqui comentar os 6 depois que eu assistisse. E eu vim. Agora a gente vê. Então vamos falar do que aparentemente é o capítulo final da franquia Premonição, se Deus quiser. Então vamos lá. Gente, a franquia tava em decadência, o 6º episódio veio aí, aparentemente, né, pra fechar a franquia. Eu espero que acabe mesmo. E agora a gente vai falar do que eu achei desse filme, que, assim, prometeu muito. Os fãs estavam afoitos e eu tava esperando nada, gente. Só tava esperando bons efeitos especiais e, de fato, talvez eu tenha tido. Antes de falar o que conta, tem que explicar o que ele faz. Ele, aparentemente, é um filme relevante porque ele tenta explicar por que as pessoas tinham as premonições. E era uma dúvida muito séria, né? Isso tentou ser explicado no 5º filme, dando a entender que a premonição do primeiro e do último estavam interligadas, como se fosse uma maldição que pula de um pro outro. Aparentemente era isso. Mas aí no 6º episódio, no Premonição 6 Laços de Sangue, né, Bloodlines, a gente tem o quê? Uma narrativa que começa na década de 60, muito lá atrás, onde uma moça está subindo na estreia, ali na inauguração de uma torre. Uma torre gigantesca com elevadores, chama Skyline. De fato parece uma linha pro céu mesmo. E lá no topo dessa torre, que é 100 metros do chão, uma quadra do chão, ela acaba tendo uma premonição de que essa torre vai cair. E quando ela retoma a consciência, ela consegue barrar a queda dessa torre. Ou seja, ela peita a morte e fala assim, bicho, aqui não. E a gente sabe, a gente já assistiu do 1 ao 5, sabe que isso nunca dá bom. Aí todos os sobreviventes começam a ser perseguidos pela morte um por vez. E lá tinha uma centena de pessoas. E além dessas pessoas, enquanto a morte ia pegando na ordem, tal qual a ordem fotográfica do 3º filme, tal qual a ordem das pessoas no ônibus no 5º filme, eles foram pegando pela ordem que ia morrendo na premonição da menina. Só que ao longo desse tempo que a morte demorou pra ceifar um por um, que aqui a galera foi ligeira, as pessoas tiveram filhos, as pessoas foram se multiplicando. E aí essas pessoas não eram para existir, porque elas sobreviveram de uma premonição. E aí as gatas aumentou o serviço, a morte teve um trabalho muito maior. E aí a travessa lá do começo acabou fazendo tudo isso acontecer. E aí o que esse filme dá a entender pra gente? Que todas as outras premonições foram pessoas descendentes desse pessoal que sobreviveu ao Skyline. É o que ela tenta fazer. A gente não sabe se deu certo, porque morrem-se pessoas aleatórias. Tipo aquele pessoal do acidente. Todo aquele povo lá do Pautora, do 2, era familiares que se uniram ali. A gente vai ser obrigado a acreditar. E aí o filme conta pra gente a narrativa de uma menina que é neta das bruxas que não... Ela é neta de uma dessa travessa aí, da aprontona. A aprontona, salvou todo mundo, a aprontona. E aí essa mocinha, nossa protagonista, é neta dela. E aí ela não tem premonições, mas ela sente a presença da morte. Ela consegue de alguma forma intuitiva ver o que vai acontecer. Ela pega ali a motosserra que tomba, a lixeira que bate a tampa, o celular que cai. Ela liga as conexões e ela fala, gente, tá vindo, se prepara. Ela é assim. E a gente acompanha ela tentando proteger a família dela, porque chegou a vez deles. Porque a vovó aprontona, chegou a vez dela, e daí depois dela vai todo mundo pra baixo. Aí vai do mais velho pro mais novo. E ela tá tentando barrar a morte. E aí nesse filme a gente tem que informação? Que a Kim, do filme do Pautora, ficou viva, ela enganou a morte. Pra quem não se lembra, lá no 2º filme a Kim está no hospital e ela tem a premonição de que ela vai ter um incidente com a ambulância. E isso acontece. Só que ela morre dentro da... Morreu. E aí o que eles fazem? Trazem ela de volta e ela é revivida, ou seja, ela morreu, mas ela ressuscita depois de dar uma desfibrilada na gata. Então ela morreu.
a linha dela foi, e ela tá vivíssima, vivendo seu melhor momento. Porque as opções, né, lá no quinto a gente viu isso. A opção é ou você mata alguém ou você morre e volta. Pelo filme Sorria 2 a gente vê que isso não funciona, mas com a Kim deu certo. Então assim, é de franquia. E aí, o que a gente tem pra comentar dessa produção, né? Já falei tudo, dei até spoiler aqui, porque esse tem um enredo que tenta explicar pra gente o que aconteceu com os outros filmes. Aí o que é relevante a gente comentar aqui? Primeiro que a gente teve uma evolução tecnológica do último filme de 2011 pra cá. Tanto na produção de efeitos especiais e tudo e tal. Só que esse filme é produzido pela Warner Bros. A New Line Cinema é uma dos braços aí da Warner Bros. Company. E aí o que a gente tem? Eles são ótimos em fazer gore, porque eles produzem franquias de jogos específicas, que é Mortal Kombat. E lá, quando a gente teve o filme de 2011, a gente tinha uns efeitos parecidos. Não sei se vocês são da galera dos games, mas existe uma coisa chamada X-Ray nos jogos do Mortal Kombat para PlayStation 3, que eram golpes vistos como numa espécie de raio-x. E isso é usado nos efeitos especiais do quarto filme e do quinto filme. Como se você estivesse vendo, né, o backstage ali, os exames das pessoas tendo as colisões, os acidentes. Nesse filme a gente tem um trecho que é até mostrado pra gente, trechos dos adolescentes insuportáveis jogando Mortal Kombat 1. E aí tem cenas ali e tal. Gente, todas as mortes, eu vou ter que fazer essa observação porque eu jogo, né? Todas as mortes das pessoas desse filme parecem fatalities de Mortal Kombat. E eu não tô dando isso como um elogio, que ficou estranho. Claro que parece que é o jeito que as pessoas vão morrer mesmo. Sou assim. Mas eu achei explícito demais. Ai, gente, eu não sei. Alguma coisa ali tava Zorra Total. Eu não sei explicar. Esse filme, ele tem um prefácio, né, da franquia. E aí depois ele tem um prólogo insinuando que vai acabar. Só que eu não sei se o enredo é estranho, ou se é porque nós somos brasileiros e as relações familiares das pessoas nos Estados Unidos são diferentes. Eu não sei. Mas soa muito superficial as coisas, soam muito irreais, sabe? Eu não tô falando dos incidentes, tô falando das relações das pessoas enquanto família, das reações das pessoas, as coisas que são ditas no filme, as soluções que eles encontram, é tudo muito besta. Eu achei um filme meio Zorra Total, não tô brincando. Ai, besta, gente, eu achei o filme eu não tô falando que ele é ruim, eu achei o filme divertido. Só que as soluções, as ideias que as pessoas têm durante o filme, as coisas que eles fazem, eu fiquei pensando, será que eu sou muito chato? Mas eu achei o filme besta, eu achei o filme meio fraco. Ele não é ruim, tipo assim, eu assisti de boa, fiquei prestando atenção, tem uma narrativa, então a gente é envolto ali, mas eu achei besta, gente, eu achei o filme muito besta. É melhor que o 4 e o 5, com certeza. Mas eu achei o filme besta, não tô brincando. E aí eu fui comentar com as pessoas que foram comigo, a Amanda não parava de rir, porque na cabeça dela, claro que é legal o efeito narrativo, na cabeça dela, ela não conseguia aceitar que tudo aquilo aconteceu por causa de uma moedinha. Eu falei, Amanda, tá vendo as coisas? Sincronicidades e tal, mas ela não parava de rir. A Carol gostou, achou o filme meio fraco. E a minha irmã não sabia o que falar. Ela ficou abismada com as mortes. Mas ela tem menos contato com o gore e tal. E eu falo desses conflitos, coisas, porque tinha hora que eu falava, gente, isso aqui não é possível. Que dinâmica familiar é essa? Claro que a gente tem uma família ali muito diferente. Mas, quando a mãe da protagonista, ela ficou fora, aos 10 anos de idade, ela fugiu. Aí quando ela voltou num contexto muito horroroso. Mas, gente, o jeito que as coisas vão pra frente é tudo muito besta. Eu não tô brincando. Besta. Ai, que absurdo. Agora eu tô trazendo a consciência besta. Mas assim, eu recomendo ir ver. Quem já assistiu todos eles, é legal ir pra ter explicação. Quem só quer explicação tá aqui.
Todas as pessoas eram descendentes de quem sobreviveu nesse incidente. Mas essa premonição também aconteceu do acaso. E no filme é dito, quando a gente mexe com a morte, as coisas ficam confusas. Então, explica talvez o que aconteceu, só que ela também teve a premonição. Então, outras pessoas podem ter a premonição só aleatoriamente. Então, a gente não sabe. Né? Porque também tem que pensar, ela teve. Então, outras pessoas podem ter tido. Então fica assim, tá? E aí, antes de encerrar, eu tenho que falar outro ponto, que pra franquia é muito importante. Então eu acho legal trazer ele ao nosso consciente aqui desse canal, que é o seguinte. Lá, pra comentar do 4 e do 5, eu falei, as mortes criativas já aconteceram do 1 ao 3. Ali eles precisaram inventar. E aqui eles inventam muito, eles vão lá a fundo. Óbvio que a morte do momento de abertura, ela é sim fácil de ser a gente se identificar com aquele medo, porque é um lugar muito alto, chão de vidro. Então ele tem vários fatores ali que é fácil da gente se espelhar nela, ter aquela sensação junto, tal qual o medo da mocinha, da Wendy do 3, que ela tem um medo antes de entrar na montanha russa. Então é fácil a gente ali se conectar com ela, com aquela sensação. Agora as outras mortes, gente, pelo amor de Deus. As criativas ficou do 1 pro 3 mesmo. Agora tiver que jogar ali. Eu dei pra esse filme nota 5,5. Não cheguei nem no 6, porque eu achei muito besta. Por N fatores, incluindo a questão da solução que a véia achou pra ficar naquela casa. As pessoas acreditar que dentro daquela casa a pessoa tá livre da morte, sendo que a própria véia tava correndo risco lá com aquela merda, aquele vaso. Não tem lógica, não tem logística. Não me convenceu. Muita coisa. Esse filme foi muito difícil de acreditar. Tive que me forçar muito, entendeu? Então, perdeu o charme. Acho que tem que acabar aqui. E achei o filme... Mas ele, assim, prende, tem uma narrativa. Não fiquei entediado ao longo do filme. Torci para que as pessoas conseguissem sobreviver. Então, assim, é um filme assistível, mas agora de qualidade não tem como falar o mesmo. Assim, do contexto geral. Aí eu falo pra vocês assistir, fala pra ter o desfecho. Acabou, vai ver, acabou. Mas vê quando sair no streaming. Porque se todo mundo for no cinema ver, vão achar que foi sucesso, vão dar um jeito de fazer outro, e não é isso que a gente quer. Então, vê no streaming quando chegar em casa, tá? Um beijo, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso, tomar cuidado com moeda. Esse filme deu esse ensinamento pra gente, tomar cuidado com moeda. E criança aprontona! Criança tem que ter supervisão de adulto. Criança aprontando é síndrome de... é sinal de trajeto. Criança aprontona tem que ficar de olho. Criança que apronta muito. Tem que ver. É isso.